Se você chegou nesse vídeo, você está na melhor parte da sua viagem, a sua programação. É nesse momento que o céu é o limite. Você pode desenhar e pensar tudo que vai fazer sentido para a sua viagem para Disney. Posso falar? Eu estou muito feliz de estar com você nesse momento. Seja a sua primeira ou 10ª viagem para Disney, toda a programação é importante para que você consiga não só pegar os melhores valores e o melhor momento, mas também aproveitar ao máximo a sua viagem. E é nesse momento que você vai pensar de todos os detalhes e tudo que você quer fazer para que a sua viagem seja magnífica e inesquecível. É muito comum a gente começar a programar uma viagem e, na verdade, não ter certeza exatamente se o que a gente está fazendo está certo ou não. A gente tem vários vídeos nesse canal e também vamos subindo cada vez mais vídeos falando sobre Universal, Disney, os parques na sua especificidade melhor, mas nesse vídeo a gente quer falar como você começa a montar. O que faz sentido você olhar com mais detalhes e o que você talvez vai ter que conversar com mais detalhes com quem você vai viajar. Seja com amigos ou família, é muito importante que a expectativa de todo mundo seja alinhada. Afinal, todo mundo está colocando dinheiro nessa viagem. Então é importante que todo mundo esteja de acordo. Toda viagem precisamos fazer isso, mais uma viagem para Disney, a gente precisa responder 4 perguntas muito importantes e que vai fazer todo sentido no seu planejamento. Quantas pessoas vão viajar com você? São todos adultos? Tem crianças? Quantas crianças são? Qual a idade que elas vão ter quando elas vão viajar? Como é a relação de você com essas pessoas? É todo mundo família? É amigos mais distantes? É uma família mais próxima? É uma família grande, barulhenta? E qual período vocês pretendem viajar? Todo mundo precisa estar de férias? Tem que ser nas férias de julho ou de janeiro do Brasil? Como que vocês preferem fazer esse tipo de viagem? Com essas 4 perguntas respondidas, você começa a montar sua viagem de acordo com o seu grupo e de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, se você vai viajar com crianças ou com pessoas mais velhas, você precisa pensar que não necessariamente vocês vão conseguir fazer tudo no mesmo dia. São pessoas ou condições que às vezes você vai precisar se adaptar, seja para a soneca da tarde, seja para poder ser mais devagar de manhã, seja até questão de vamos precisar alugar alguma coisa para locomover dentro dos parques, seja carrinhos ou motocas elétricas para os adultos, né, que às vezes tem uma dificuldade de mobilidade. Todos esses pontos de atenção é muito importante para que você comece a traçar exatamente a sua expectativa em relação a essa viagem. Se você vai com criança, gente, criança tem as suas limitações, crianças têm as suas dificuldades, crianças nem sempre vão entender ou vão querer fazer um brinquedo várias vezes, ou vão precisar fazer os brinquedos que elas conseguem ir, que elas têm altura. Crianças, por exemplo, na Disney, talvez vai ter mais opção e na Universal menos, mas às vezes na Disney as opções dela vão ser coisas que não necessariamente sejam o que vocês querem fazer. Aí você vai com 2 pessoas, vai uma família com mais 2 pessoas e 2 crianças. Ah, se eu quiser ir num brinquedo que elas não consigam ir. Ok, tem uma forma de você fazer o swap ali da criança, né? Vocês ficam na fila e faz o swap. Mas e as outras questões, né? E à noite? Ah, são crianças que dormem cedo, a gente vai conseguir ver os fogos. Ou se você vai num grupo de amigos, tá todo mundo bem alinhado? Você conhece essas pessoas que você tá indo? Essas pessoas vão estar animadas para fazer as paradas? Vão estar animadas para fazer essa vivência? Talvez seja a sua primeira viagem para lá, e aí você vai com alguém que já foi várias vezes e essa pessoa, não quer fazer a parada porque já fez a parada, não quer fazer tal coisa porque já fez. E também esquece das suas demandas, esquece que é a sua primeira vez lá. Então, essa expectativa e essa quantidade de pessoas e exatamente quando vocês vão conseguir ir, vai fazer esse alinhamento estar muito próximo. Geralmente, quando vai num grupo de mais de 6, 7, 8 pessoas, a escolha que a maioria dos brasileiros acaba optando é ficar em casa ou em apartamento. Afinal, uma casa grande que cabe 16, 17 pessoas em Orlando custa em média $600, $700 por dia, o que comparado com um hotel para essa quantidade de pessoas vai ficar mais em conta. Só que quando você fica em casa, você tem que alinhar a casa versus o custo versus a comodidade. Sim, todo mundo fica na casa, todo mundo junto, pode ser legal no papel,
Mas no dia a dia, vai ser bacana? Todo mundo vai conseguir sair ao mesmo tempo pro parque? É a expectativa que todo mundo faça tudo ao mesmo tempo juntos? Porque se talvez essa seja a expectativa, pode ser que o tipo de viagem que você está imaginando na sua cabeça não vai ser a que realmente vai acontecer. Vou dar um panorama para vocês de uma coisa que a gente brasileiro gosta de fazer bastante e que com certeza você já vivenciou. Uma viagem para praia. Vamos todo mundo para praia? Vamos! Aí você sai daqui, chega na praia, aí chega lá, você pagou o mesmo tanto que todo mundo, mas você é solteiro. E aí, porque você é solteiro, você não tem um quarto, você vai dormir na sala, vai dormir no sofá. Ou você é casado, e aí no seu quarto não tá só vocês, tá vocês e mais uma quantidade X de pessoas. Aí é de manhã, você, na sua cabeça, você quer ir pra praia, comer na praia, e depois voltar e sair pro centrinho e jantar. E na cabeça das outras pessoas que estão junto com vocês, eles querem levantar, tomar café, ir pra praia, voltar, fazer almoço, lavar a louça, depois voltar pra praia. Então, assim, essas expectativas que numa viagem que a gente já tá acostumado no Brasil aqui, talvez você já sabe que te incomoda, então você precisa avaliar, porque imagina tudo isso duplicado em dólar e duplicado num tempo muito curto que talvez você vai ter na Disney. Então, quando você está fazendo essas montagens e essas verificações, é muito importante não só avaliar custo, mas também essa flexibilidade do seu grupo. Quer dizer que eu não posso levar a vovó ou meu priminho de 3 anos? Não! A vovó e o priminho de 3 anos vão fazer essa viagem ser incrível. Mas você precisa também avaliar que a vovó talvez não vai aguentar ficar o dia inteiro no Magic Kingdom debaixo do sol de julho, e o priminho de 3 anos talvez ou vai estar mais manhoso de manhã, ou vai estar mais triste à noite, porque já deu a hora dele dormir e ele está no meio do parque aguardando os fogos. Ficar em hotel também pode ser uma ótima opção, principalmente se você está num grupo menor. 4, 6, 8 pessoas. Por quê? Os hotéis, apesar de não ter talvez as mesmas comodidades de uma casa, pode ser mais simples, porque você não tem que lavar, você não tem que limpar, você não tem que fazer nada. Você vai pro hotel, chega, vai pro parque, chega à noite, senta, e é isso, e acabou. Mas, principalmente quando a gente está falando de grupos menores, isso acaba sendo um pouco mais fácil. E quando a gente está falando de grupos menores, é muito importante vocês avaliarem também qual tipo de hotel e quais comodidades você quer ter. Alguns hotéis de Orlando têm coisas mais simples, como uma simples chaleira e um refrigerador, que na verdade não é um refrigerador, é uma geladeira que mantém as suas bebidas naquela temperatura. Mas outros já vai ter uma geladeira, já vai ter um forno micro-ondas, então isso já vai facilitando um pouquinho algumas coisas no dia a dia. Porém, também leve em consideração os hotéis que tem nos parques, os hotéis que tem no grupo Universal e no grupo da Disney. Por quê? Nesses hotéis, além de você ter as comodidades dos hotéis, você também consegue entrar 1 hora mais cedo, né, ou meia hora mais cedo nos parques, e você consegue aproveitar os transportes internos, né? Então, por exemplo, se você está num grupo com 6 pessoas, 4 pessoas, e aí alguém no Epic Universe passou mal, quer ir pro quarto, quer ir embora e tudo mais. Se você talvez está no carro, todo mundo junto, talvez, vamos embora. Mas se vocês estão ali dentro do Universal, o casal que precisa, ou a pessoa que precisa, vai pro hotel, descansa, depois ela consegue até retornar pro parque a hora que ela estiver melhor, e todo mundo continua aproveitando o dia. Então essas facilidades, quando a gente está falando, grupo só serve se for casa? Não necessariamente, tá, gente? A casa ajuda bastante. Mas os hotéis também podem dar exatamente o tipo de viagem que vocês precisam. Se você está viajando, por exemplo, com criança muito pequena e você vai fazer basicamente Disney, você não pretende fazer muitos dias de Universal ou até mesmo um ou outro dia, seja no SeaWorld, seja na Legoland, faz mais sentido você estar hospedado dentro da Disney. Por quê? Durante o dia, você vai, chega de manhã, aproveita o parque, entra mais cedo. No meio da tarde, você consegue voltar para o seu hotel, descansar, dar a soneca da tarde das crianças e depois à noite voltar e aproveitar o restante do dia no parque. Então, todas essas facilidades é muito importante. Eu não vou com criança muito pequena porque dá trabalho. Não dá tanto trabalho assim, gente. Você só precisa entender exatamente o que a sua criança precisa, por exemplo, e conseguir adaptar o tipo de viagem e o tipo de hospedagem que vai atender você e a sua família ou o seu grupo.
Tem muitos parques em Orlando, para todos os tipos e para todos os gostos. Desde os mais clássicos, como o da Disney, que a gente vai ter o Magic Kingdom, o Animal Kingdom, o Epcot e o Hollywood Studios, mas também parques mais aventurosos, como o Universal, o Epic Universe, o SeaWorld, e parques que a gente vai mesclar muitas coisas para os pequenos e coisas também para os mais velhos. Só que apesar dos parques sempre ter uma coisa legal para uma coisa legal para outra, você vai precisar avaliar quais parques exatamente você pretende ir. Se a gente for levar em consideração todos os parques temáticos que tem em Orlando, você precisaria de no mínimo 7. Você precisaria de no mínimo 7 dias. 3, 7, 8, 9. Temos 9 parques temáticos em toda a região de Orlando, contando também com o Busch Gardens. Com o Legoland dá 10 parques, ou seja, você precisaria no mínimo de 10 dias só para fazer parques. E isso não estamos nem contando os parques aquáticos. Então, é muito importante vocês avaliarem não só quais parques vocês exatamente querem conhecer, mas também vocês avaliarem se faz sentido para o grupo inteiro e em todos os parques todos os dias. Vou dar um exemplo. A Legoland, gente, se vocês só estão indo em adultos, nem pensem nesse parque. Só tem brinquedo para criança, mas se vocês estão indo com pequenos, talvez faça sentido um dia os pais ou as pessoas mais próximas dessas crianças levarem elas nesse parque. Falando do inverso, o Busch Gardens. O Busch Gardens é um parque muito legal, muito bacana, só que ele tem muitas montanhas-russas. E aí faz sentido as pessoas que não andam em montanha-russa gastar aí um dia inteiro nesse parque? Talvez pelo custo, pelo valor e pelo tempo, faça mais sentido fazer um dia mesclado. Só que é isso, as pessoas querem andar todo mundo junto, querem todo mundo vivenciar. Só que essa vivência tem um custo. Cada parque vai te custar no mínimo, começando ali, por 500, 600 reais, indo até 1.200 por dia. Então é muito importante fazer essa avaliação, porque é por dia e por pessoa. Então, dependendo do tipo de viagem, o tipo de família que está sendo montado para essa viagem, pode ser muito importante vocês avaliarem que alguns parques a gente faz junto, mas outros vai quem se interessa ou quem realmente quer conhecer. E ainda nos parques, apesar de ser um valor a mais, e aí conta por cabeça, seria interessante, principalmente se você está num grupo com muita criança pequena, ou se você tem poucos dias nos parques, você avaliar o valor do Fast Pass, né, do fura-fila, seja tanto o Express na Universal, quanto também o Light Lane na Disney. Isso porque, como você está num grupo muito grande e talvez você queira fazer brinquedos muito específicos, né? Ou você já sabe que talvez você não vai ter tanto tempo no parque assim, pelo menos essas ferramentas vão te ajudar para você fazer os brinquedos que você não quer perder de forma alguma. Então vamos pensar, você está com 6 pessoas e só você quer fazer o Hollywood Tower Terror. Só que se você vai lá e fica na fila, você vai ficar na fila 40, 50 minutos. Aí seu grupo pode ou não gostar, ou achar ruim, ou etc. E aí você pode sim comprar individualmente e só você aproveitar as filas expressas desses parques. Então é muito importante vocês avaliarem individualmente essas necessidades, porque lembra, você não está viajando talvez sozinho. Se você estiver viajando sozinho, faça do jeito que você queira. Gente, pode parecer na hora, é $24, né, pra gente utilizar o fura-fila naquele parque. Mas no final, quando você voltar, você vai falar, poxa, eu queria tanto tempo naquele brinquedo e eu não consegui. E essas coisas é que depois vai alimentando, você vai falar assim, não vou mais viajar em grupo, porque quando eu vou, eu não consigo fazer as coisas que eu quero. E outra parte que você tem que levar em consideração para a quantidade de dias que vocês vão ficar é a questão das compras. Eu admito, eu não sou uma pessoa muito consumista, então para mim, um dia de compra é mais que o suficiente. Porém, sempre quando eu viajo com mais pessoas, eu sei que um dia de compra não é o suficiente. O pessoal quer ir em todos os outlets, quer ir em várias lojas, quer voltar na loja, comprar aquele sapato que deixou, aquela bolsa que gostou e etc. Então, quando eu tô viajando com mais pessoas, eu sei que eu vou precisar e a gente vai precisar de mais dias para ir nos outlets.
Porém, como eu falei, é muito de caso a caso. Você pode reservar 1 ou 2 dias para o outlet, ou somente um, ou somente à noite. Isso vai variar bastante em relação ao grupo. Mas falando de uma forma geral, os brasileiros adoram ir para os outlets. Então você precisa considerar um dia de outlet, um dia para ir na Rose, na Marshall, uma noite para ir no Walmart. Então tudo isso é muito importante, porque se você não considerar a quantidade de dias já para fazer as suas compras, para comprar suas opções e tudo mais, depois vai te custar dias de parque e isso vai fazer muita diferença no final. Outra coisa que você precisa considerar para sua viagem é os dias off. Vai ter ou não vai ter? E é muito fácil daqui, da sua casa, você descansada, sentada no seu sofá, você fala, não, a gente aguenta, vambora, a gente aguenta. Mas, gente, dia de parque é muito cansativo. Você vai andar mais de 10 quilômetros, bem fácil, bem mais de 10 quilômetros. Você vai ficar, às vezes, no sol da Flórida, você vai ficar cansado, você vai correr, você vai se divertir, às vezes a montanha-russa dá uns trancos e tudo mais. E aí, um dia legal, 2 dias legal, 3 dias, 4 dias, no quinto você já não tá aguentando. E lembra a quantidade de parques que tem. Então, assim, se você vai fazer todos os parques, ou se você vai fazer no mínimo todos os parques Universal e todos os parques Disney, eu altamente recomendo para vocês ter um dia off no meio. Seja para uma compra, seja para ir num parque aquático, seja para ficar tranquilo, talvez na piscina do hotel, ou ir passear em outras coisas, quero ir na região, quero fazer outras experiências ali, mas é altamente recomendado, porque assim, gente, é muita coisa, os parques abrem muito cedo, fecham bem tarde, você vai querer ficar no parque o dia inteiro, então é muito importante que você consiga manusear isso muito bem, porque, gente, faz diferença. Uma vez a gente ficou 2 semanas, a primeira semana a gente foi todos os dias cedo pro parque, beleza, tal. Na segunda semana, teve um dia que a gente literalmente chegou no Magic Kingdom meio-dia, porque a gente tava muito cansado, e a gente falou, é isso que tem. E é ruim, porque assim, você saiu daqui, chegou lá, você perdeu meio-dia, né, amanhã no parque, porque você tava cansado, porque você não pensou que talvez você precisaria ter aquele dia off para descansar. Tem muita coisa para fazer em Orlando, nas suas regiões. A gente já falou de parques e compras, mas a gente tem esportes. Você pode ir num jogo de futebol americano, num jogo de basquete. Tem diversas coisas para fazer em toda a Flórida, na sua região. Então, assim, é muito importante que o seu grupo, né, ou quem você vai viajar, que vocês sentam e tenham uma conversa muito franca do tipo de viagem que vocês querem. Vocês querem uma viagem para experimentar a vida americana, para viver, para comer nos restaurantes diferentes, para experimentar o Candies, para experimentar vários tipos de coisas que só tem nos Estados Unidos? Então, vocês precisam avaliar e até entender quanto dinheiro cada um precisa levar por dia. Mas, talvez o seu grupo seja um grupo um pouco mais aventureiro, mas que gosta de natureza. Então, quer aproveitar e conhecer onde fica lá os crocodilos. Ou o seu grupo quer uma coisa que seja um pouco menos parque, mais noite. Então, assim, um ou outro dia de parque, mas a gente aproveitar e fazer mais compras. A gente aproveitar e ir nas festas e nos shows que tem na região de Orlando. Então, é muito importante que vocês avaliem, que vocês tenham certeza que o tipo de viagem que vocês estão fechando e que você está montando vai agradar todo mundo. Sei, gente, às vezes você está viajando com 8 pessoas. Nem sempre tudo vai agradar todo mundo, mas é muito importante que todo mundo tenha a sua escolha, ou que todo mundo tenha a sua certeza. Olha, eu vou nesse parque, mas no outro dia a gente vai no que a gente quer. Então você fazer essa avaliação. Eu tive uma amiga, vou dar um exemplo meu que aconteceu. Tive uma amiga que foi comigo, era a primeira vez dela viajando. Então eu apresentei todos os parques, todas as opções, e eu falei, olha, vê o que você quer fazer, porque eu já tinha ido, então eu falei, vê o que você quer fazer, mas eu recomendo esses. Ou seja, todos, mas foi a minha recomendação. Aí ela falou, bom, eu gostei, eu quero ir no Animal Kingdom, mas eu não sei se eu quero ir no Epcot. Aí, o que eu falei pra ela? Se você for no Animal Kingdom, eu vou no Animal Kingdom com você, e a gente vai no Epcot outro dia. Se você falar, eu só vou no Animal Kingdom e não vou no Epcot, aí nesse dia você faz o Animal Kingdom e eu faço o Epcot. Por quê, gente? Porque eu não consigo não ir no Epcot. Eu amo o Epcot. E eu consigo não ir no Animal Kingdom. É um parque que
não é que eu não gosto, mas na minha lista é um dos últimos. Então, a gente acaba tendo essa variação. Mas foi legal porque a gente teve essa conversa. Por fim, ela falou, vamos, e a gente foi em todos. Mas é muito importante ter, porque assim, imagina se ela fala, não quero ir no Epcot, quero ir no Animal Kingdom, e aí eu volto falando, putz, eu não fui no Epcot e perdi tal coisa, não consegui fazer tal coisa. Então, assim, é muito importante ter essas conversas, por mais difíceis e talvez complicadas que elas sejam, porque vocês, tá todo mundo pagando, tá todo mundo investindo nessa viagem. Então é importante que todo mundo saia com o coração quentinho e com aquele sentimento de desejo realizado. Comentei no início, você vai precisar entender um pouco mais o que tem em cada parque, o que tem nas suas variações. A gente tem uma série de vídeos exatamente de cada um deles para você já ir conhecendo. Mas resumindo, você precisa avaliar quantas pessoas que vão, qual período que vocês querem fazer. Períodos no final do ano, em julho, podem ser mais caros e podem ter mais pessoas nos parques. Períodos fora de época podem ser mais baratos, mas talvez vocês não consigam férias ou as crianças não consigam faltar da escola. Vocês também precisam avaliar qual tipo de hospedagem. Se for mais de 8 pessoas, casa é uma ótima opção, principalmente mais financeiramente. Se for de 8 para baixo, a avaliação de talvez ficar num hotel é mais válida para vocês. Principalmente verificar os parques que vocês querem ir, a quantidade de parque e a quantidade de dias, e também avaliar quanto dinheiro vocês vão ter para levar. Tirando compras, etc, tudo mais, tirando os extras, tá? Sempre consideram, se vocês vão comer em restaurantes fora e tudo mais, sempre consideram no mínimo aí de 15 a 20 dólares por pessoa por alimentação. Se vocês forem comer no parque um pouquinho mais que isso, tá uns 25, etc. Obviamente, né, dá pra ir no Walmart, dá pra fazer comidinhas, etc. E considerar aí os valores por parques, que vai na média de 600 a 1.200, de acordo com o parque que você escolher. Se o World 600, Magic Kingdom 1.200, Magic Kingdom Universal 1.200, em média, tá, gente? Esses preços podem variar, podem ter variação principalmente no tipo de época que vocês vão e principalmente se tem alguma promoção ou uma redução específica. Para que eu lotei a cabeça de você de várias informações e várias coisas de como você começa a montar, agora que eu lotei a cabeça de você de várias informações para você começar a montar a sua viagem, eu te desejo boa sorte e mais uma vez te falo, você está na melhor parte da viagem. Planeje, o céu é o limite e vambora, porque o sonho vai virar realidade.